Olá, povo de Deus, quinta-feira, 19 de outubro de 2023, 28ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 3, 21 a 30 e Lucas 11, 47 e 54. Irmãos, agora, sem depender do regime da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus essa que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante desta justiça não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E a justificação se dá gratuitamente, por sua graça, realizada em Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a realidade da fé. Assim, Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem castigo os pecados cometidos outrora no tempo de sua tolerância. Assim, ainda ele demonstra sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e tornar justo aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde estaria, então, o direito de alguém se gloriar? Foi excluído? Por qual lei? Pela lei das obras? Não, absolutamente não, mas sim pela lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos, pois Deus é um só. Paulo contrapõe a justiça de Deus e a observância da lei, como o judaísmo insistia. Se para os judeus o justo é salvo pela observância rigorosa da lei, para Paulo o justo é salvo pela fé. O apóstolo afirma que o homem é justificado pela fé sem a prática da lei judaica. Nessa perspectiva, ele abre as portas das comunidades para todos os pagãos, para todos os que nem conheciam a lei judaica. A justiça de Deus desmascarou a todos, pois todos pecaram, judeus e não judeus. E para todos, Deus Pai enviou seu Filho Jesus. Paulo entende que o sacrifício de Cristo tem um alcance universal. O tempo da tolerância fora igual a todos, judeus e não judeus, quando pecaram, vivendo fora do projeto de salvação. Deus não levou isso em conta e enviou seu Filho para expiação de todos os pecados e pecados de todos. Como Deus praticou a tolerância com os antepassados, pratica no tempo presente para que ninguém fique excluído da perspectiva libertadora. Assim, Jesus ocupa o lugar central da história da salvação. Recupera os pecadores de ontem e de hoje mediante o testemunho da fé. Mas é a fé e só a fé que coloca Jesus no centro. É por isso que, segundo o ensino de Paulo, a fé em Jesus, que é a nova lei, enxerta diretamente na justiça de Deus, alcançando-nos a salvação. É verdade que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas é ainda mais verdade que todos são justificados pela sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Lucas 11, 47 e 54, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles.
a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Uma vez mais, temos Jesus frente às autoridades judaicas. Desta vez, aparece condenando a prática deles, que dizem respeitar a memória dos profetas. Historicamente, Israel sempre teve problema com os profetas, perseguindo a uns e matando a outros. Nessa perspectiva, é real e muito forte a afirmação de Jesus de que os ancestrais das autoridades judaicas mataram os profetas e eles constroem seus túmulos. Desta forma, eles dão continuidade à prática assassina dos antigos. Essa é a primeira parte do raciocínio de Jesus, que começa com um solene ai de vós. A segunda parte do argumento de Jesus, que comporta um outro ai de vós, se refere diretamente ao exercício da profissão dos mestres da lei. Jesus afirma que eles monopolizam o ensino da lei, dizendo que a chave de leitura de toda a lei é propriedade exclusiva deles, dificultando o acesso à salvação de todos os demais. E, paradoxalmente, eles mesmos se auto-excluem do processo de salvação. De fato, viver segundo a lei na perspectiva dos mestres da lei era uma verdadeira tortura, pois tratava-se da observância de 613 mandamentos. A soma total dos preceitos que constam na Torá tem 248 de ordem positiva, ou seja, cumpra-se esse preceito, e 365 proibitivos, não cometa essa transgressão. Nessa perspectiva, entendemos bem quando Paulo diz que somos salvos pela fé e não pela prática da lei. A graça de Deus é de graça, e não é pela prática da lei que alcançaremos a salvação. Ser bom, justo, ético, misericordioso e solidário é nosso dever, e não podemos fazer disso um meio de arrancar de Deus a nossa salvação. Um beijo no seu coração.